Gênio da Torre, desejo trocar pontos de contribuição por uma breve introdução aos 4 grandes elementos, assim como explorando o mundo cósmico de Gandalf. Quando chegou a hora de partir, Leilin falou com o gênio o Cofre dos Magos. Lord Leilin, agora você tem um total de 580 pontos de contribuição. Trocar por esses 2 recursos mágicos exigirá 80 pontos de contribuição. Continuar? Perguntou o gênio da torre. Sim. Leilin tocou o emblema em seu peito. Com algumas sondas secretas, ele podia sentir que o gênio da torre estava se comunicando com a informação em seu emblema e atualizando-a. Em breve, deduziu o número correto de pontos de contribuição. Asterisco estrondo. Bum! Asterisco 2 estátuas de barro se aproximaram, segurando bolas de cristal com informações dentro delas. A voz do gênio da torre soou novamente. Por favor, note, a informação destina-se apenas para o assistente usar sozinho. Não deve ser mostrado a pessoas de fora, ou você será punido pelos executores do palácio. Leilin já sabia sobre essa regra, e ele encolheu os ombros, pegando as 2 bolas de cristal e saindo da guilda. Os assistentes regulares só podem ler as informações nos 2 primeiros níveis, e há até algumas restrições sobre isso. Minhas permissões já são as mais altas que todos os estrangeiros podem obter. Leilin suspirou por dentro. Fosse o que fosse, ele ainda era um estrangeiro que se alistara há menos de 1 ano, e era apenas um mago de nível intermediário. Embora ele tivesse um pouco de reputação como um gênio, ele não era nada antes de ter crescido completamente em seu poder. Todas as pesquisas e procedimentos que são livres para ler no Cofre dos Magos foram armazenados no Ayahuasca. Eu preciso gastar pontos de contribuição para o resto. Curta de se tornar uma lenda, ele não podia acessar o cofre de graça. Ele só podia usar seus pontos de contribuição acumulados para obter lentamente as informações sobre as disciplinas que queria. Se não houvesse guerra, teria sido delirante obter completamente todas as informações que ele queria com seus meios atuais. No entanto, as coisas eram diferentes agora. Os olhos de Leilin brilharam friamente. Em breve, a sombra da guerra logo chegará. O advento da guerra não era segredo. Pessoas inteligentes como Leilin poderiam dizer que isso estava para acontecer anos atrás, e agora até mesmo os oficiais mais novos como Aulen haviam descoberto. A evidência mais óbvia disso era a óbvia diminuição no número de aprendizes de feiticeiros e magos oficiais que vinham à Lua Argêntea. A multidão nas ruas chegou a diminuir. Os guardas da cidade tinham sido mobilizados com mais frequência recentemente e estavam até mesmo recrutando abertamente. É claro que aqueles que se juntaram agora não teriam o grande tratamento que Leilin havia recebido. Com sua própria visão e a vantagem de sua informação, Leilin aproveitou ao máximo essa chance final de se alistar. Agora, se ele tivesse sorte, ele poderia ser recrutado para as fileiras do meio. No entanto, isso obviamente não era o que Leilin precisava. O que isso significa para ele? O que ele precisava era ter conquistas, incessantemente conseguindo mais pontos de contribuição e espalhando sua fama. Ele poderia voar direto para o círculo interno da cidade de Lua Argêntea. Suas ações seriam definitivamente prejudicadas por aqueles teimosos membros conservadores, razão pela qual era necessário trilhar o caminho menos trilhado. Tiff está indo bem agora. Ele reuniu algum poder que eu possa usar. Leilin continuou a planejar. Oh meu! Não é este o nosso gênio estrangeiro do sul, o mago do ranking Leilin? Esta voz peculiar e o sarcasmo em mencionar o título de Leilin o fez imediatamente ciente de quem era. Comandante Castley. Ele revirou os olhos para dentro, mas na superfície Leilin ainda endireitou o peito e cumprimentou. Milímetros. Ouvi dizer que você fez bem desta vez e salvou Aulen e os outros de um grupo de criaturas. Nada mal. Em pé na frente dele estava um jovem oficial. Suas orelhas eram levemente pontudas e ele tinha a pele clara de sua herança élfica. Sua aparência escondia sua verdadeira idade. Ele era um verdadeiro mago de alto nível. Além disso, ele também era um superior entre os guardas da cidade, e Leilin teve que tratá-lo com respeito. Ele obviamente sabia que no instante em que parecesse desrespeitoso, as coisas seriam deliberadamente dificultadas para ele.
Assim, todas as suas ações seguiam estritamente a etiqueta do exército sem erros. Vendo a exibição de Leylin, Castley tinha um olhar sombrio em seus olhos e até mesmo algum medo contido. Ouvi dizer que sua próxima missão é uma expedição punitiva. Trabalhar duro. Quando expandirmos o exército, será uma chance para vocês jovens. Tomando o incentivo geral, Leylin saiu do caminho e ficou ao lado da estrada. Somente depois que o comandante desapareceu da Guilda dos Magos, ele continuou em frente, suspirando de alívio. Mesmo um mundo com poderes extraordinários era semelhante às sociedades humanas comuns, com facções e lutas pelo poder. As conquistas de Leylin que superaram sua idade já deixaram muitas pessoas descontentes com ele. Com as promoções rápidas, seus pontos de contribuição crescentes e a disseminação de seu nome, esse descontentamento havia atingido os limites. A fim de obter mais oportunidades, Leylin tomou a iniciativa e entrou na facção de Aulin, confiando assim no figurão atrás dela. Não havia outra maneira de contornar isso. Se ele quisesse subir, sua própria força estava longe de ser suficiente. Era necessário ser apoiado por outras facções. Sem ninguém te apoiando, era apenas uma questão de tempo antes de você ser eliminado. Enquanto ele achava isso abaixo dele, sem força, Leylin só podia jogar de acordo com as regras. Nesse caso, havia uma facção melhor que seu superior imediato? Confiando em Aulin e no poder que a apoiava, Leylin foi capaz de sobreviver até este ponto. No entanto, isso também o levou a ofender as outras facções. O mago de alto escalão Castley, por exemplo, era obviamente de outra facção. Leylin e Aulin haviam se tornado por muito tempo monstruosas para ele. Claro, com Alessandro e os mais velhos por perto, esta competição ainda era positiva. Ninguém ousou fazer um movimento em público. Por isso, como Leylin se apresentará perfeitamente, Castley não encontrou desculpa para repreendê-lo. Parece que ele vai dar problemas ao nosso time na próxima missão, Leylin murmurou para si mesmo. Esse grau de tratamento ainda estava dentro do escopo das regras, e seu defensor também deve ter feito algo assim. Mas ele está assumindo a liderança para dificultar as coisas para nós e não tem medo de me contar sobre os perigos da missão. Isso significa que eles estão absolutamente preparados? A expressão de Leylin era sombria. Esta ação dele implicou uma confiança de 60% a 70%. Claro, Leylin já estava acostumado a esconder sua força. Um plano baseado em sua força superficial falharia em explicar seu verdadeiro poder. Isso por si só poderia levar Castley a perder tudo que ele apostou. É uma boa ideia discutir isso com Aulin o mais rápido possível, e ver se o figurão por trás dela pode nos ajudar. Leylin tinha a sensação de que se tratava de um confronto entre as duas organizações, e sua equipe coincidentemente envolvido. Os dois lados há muito haviam descoberto a nova batalha e agora estavam fazendo tudo o que podiam para reprimir seus oponentes e reunir mais força. Que ele foi empurrado para a frente do palco para se tornar a vanguarda significava que as coisas eram agora muito perigosas. Como os homens da bandeira, eles obviamente seriam atacados com força total. Mas o perigo também é uma oportunidade. Leylin riu severamente para si mesmo. Enquanto pudermos superar isso, as recompensas não serão escassas. De que outra forma isso poderia ser justo? Leylin nunca teve medo do perigo. Leylin! Ei, ei! Estou aqui! A voz tenra da jovem atraiu o interesse de muitas pessoas, fazendo com que elas parassem e olhassem. No entanto, a pessoa que o chamara não parecia ser afetada nem um pouco, e até agitava os braços. Ela finalmente está aqui. O sentimento da marca do diabo já dizia a Leylin a identidade dessa pessoa. Ele olhou para cima e veio antes do cavaleiro feminino, Long Time no Si. Há muito tempo. Não vejo, Leylin. Rafini ainda estava em traje de cavaleiro, mas agora havia alguns criados guiando o cavalo. Parecia que ela havia amadurecido bastante nesses 2 anos e crescido alguns centímetros mais alto. Suas coxas poderosas e exuberantes imediatamente pararam os transeuntes em suas trilhas. Não era bom ser olhado assim, então Leylin levou Rafini embora. Você é um bruxo. Eu sabia, você estava me blefando todo esse tempo. Além disso, seu nome é Leylin, não Lei. Exclamou Rafinia,
com a personalidade ainda a mesma de antes. Haha, isso foi tudo um disfarce no passado. Tendo sido visto, Leilin nem sequer corou. Aliás, por que você está aqui? Havia uma enorme distância entre o norte e o oeste. Leilin tinha alcançado Lua Argente à frente de Rafinia, mas o fato de ela ter vindo aqui ainda o surpreendeu um pouco. Estou viajando agora e ouvi rumores de que uma guerra vai acontecer aqui. Eu vim porque você também estava aqui. Rafinia falou seriamente, como cavaleiro, meu sonho é manter a justiça e proteger a paz de Lua Argêntea. Eu sabia disso. Massa de Leilin envelheceu seus templos. Apenas garotas tolas como Rafinia corriam para campos de batalha quando não havia benefícios. Ele olhou para os servos atrás dela, os olhos cheios de pena. Com uma amante como essa, deve ser exaustivo. Ao ouvir isso, os servos por trás de Rafinia assentiram vigorosamente, mas quando Rafinia voltou, suas expressões mudaram imediatamente, parecendo indignadas. Lutando por uma carreira de justiça é tudo que eu vivo, os métodos MIS estão corretos. Apoiamos você de todo o coração. Como é? Tantas pessoas estão apoiando meus sonhos. A cidade de Lua Argêntea definitivamente vai ganhar desta vez, e os malvados orcs definitivamente vão perder. Rafinia orgulhosamente levantou a cabeça. Sim, sim. Você se juntou à guarda da cidade? Perguntou Leilin sem rodeios. Ainda não. Eu vim para conhecê-lo quando cheguei. Rafinia respondeu com sinceridade. Boa. Vou apresentá-lo às pessoas então. Que tal se juntar à minha equipe? Sugeriu Leilin. Com a autoridade de Aulen, aceitar um novo recruta em sua equipe não era problema.